Beleza, galera. Então agora a gente vai falar sobre o momento de força propriamente dito, né? E para introduzir o assunto, eu vou tratar de alguns sistemas que vão exemplificar sistemas que estão bastante vinculados com torque ou momento de força, né? Então vamos começar aí tratando dessa porta, tá? Eu busquei essa imagem, né? De uma aula disponibilizada para esse professor nesse link aqui. Mas o importante dessa figura é que ele inclusive destaca isso, que a maçaneta da porta é sempre colocada a uma distância, a maior distância possível do eixo de rotação da porta, né? Mas por que diabos isso é feito, né? Por que essa maçaneta tem que ficar essa distância máxima, né? Aqui o fabricante só tem que tomar cuidado de deixar algum espaço entre a maçaneta e o portal para que você consiga girar essa maçaneta, ou seja, consiga abrir e fechar essa porta aí. Mas tirando essa limitação, essa distância aqui é sempre a máxima. Por que isso, né? Então nós vamos ver aí a explicação, a explicação dessa propriedade aí, né? Das portas, né? Desse cuidado que os fabricantes têm na hora de produzir esses bens, né? Ao longo dessas nossas aulas aí a respeito de momento de força e equilíbrio. Aqui também temos uma ilustração de um sistema bastante comum. Isso aqui é chamado de máquina simples, tá? Uma alavanca, uma criação do Arquimedes, e ela permite aí que com uma pequena força aplicada nessa região aqui da alavanca seja possível erguer uma grande massa localizada aí na extremidade, né? A gente vai ver o porquê que isso acontece quando a gente tratar aí do equilíbrio de corpos extensos, que vai ser a sequência dessa nossa sequência didática, né? Tá aqui uma ferramenta que é também muito comum, muito utilizada para girar peças, né? Parafusar ou desparafusar, talvez, né? Girar canos. O alicate. O alicate também é um sistema bastante ligado ao conceito de momento de força. A gente vai ver por que se costuma produzir um alicate com um cabo alongado, né? Por que diabos esse cabo tem que ser alongado aqui? Por que não se faz um cabo menor nessa região? Então, a explicação disso a gente vai ver logo depois aí na nossa aula. Está aqui um outro sistema também bastante ligado ao conceito de momento de força ou torque, essa gangorra. Eu gostaria que vocês prestassem atenção que essa criança que tem uma massa muito menor que o adulto tem que se colocar, tem que se posicionar a uma distância muito maior do eixo de rotação que o adulto para equilibrar o sistema. E a gente vai ver o porquê disso quando tratar aí do equilíbrio de corpos extensos. Aí uma outra ferramenta, né, bastante comum aí nas mecânicas, automecânicas, né? Um macaco hidráulico também faz uso de certa forma aí do torque ou momento de força. O que todas essas ferramentas e brinquedos e máquinas simples têm em comum, então? Todas elas estão estritamente vinculadas a um momento de força, um torque, né? A aplicação de uma força a uma certa distância de um eixo de rotação que pode produzir uma aceleração angular no sistema. Várias máquinas simples e ferramentas são baseadas nesse conceito. A alavanca, macaco hidráulico, tesoura, alicate, entre outras. Então vejam que esse é um conceito bastante importante aí no nosso cotidiano, né? Nos permite resolver. Mas agora feita então essa introdução aí para termos alguma noção da importância do conceito, vamos ver então a sua definição, né? Vamos tentar aí entender melhor do que é que se trata o torque, o momento de força. Então eu quero que vocês considerem essa imagem aí na qual eu estou abrindo a porta aí da sala dos professores. E aí agora a gente vai começar aí a construir, né, os elementos que vão nos permitir calcular esse conceito, né, essa quantidade. Então vejam que aqui onde na dobradiça, né, na linha de dobradiça aí da porta, eu desenhei um eixo de rotação, que é um eixo de imaginário em torno do qual a porta pode girar. Aqui, né, o ponto de aplicação da força na maçaneta está a uma certa distância que eu localizei através desse vetor aí do eixo de rotação, e a força está sendo aplicada nesse sentido. Então a gente está começando a construir aí os conceitos teóricos abstratos ligados ao momento de força.
Numa próxima etapa, eu vou separar agora completamente aí os conceitos matemáticos do sistema para a gente construir a equação. Então, substituir o eixo de rotação por um sistema de referência x, y, z, que vai nos permitir localizar as coisas, né? Essa distância aí do ponto de aplicação até o eixo de rotação está representado agora nessa figura pelo vetor R. E além de representar a força, eu vou representar aqui a inclinação entre a direção da força e a direção da distância R. Bom, por que eu desenhei isso tudo? Porque nós vamos precisar dessas quantidades para calcular, para determinar o momento de força ou torque, certo? Bom, a gente pode dizer então, a grosso modo, que uma força aplicada a uma certa distância da origem, né, de um eixo de rotação, de um sistema que pode girar, pode produzir uma aceleração angular no sistema. E a medida desse efeito pode ser determinada da seguinte forma. A gente vai decompor aquela força em duas componentes, uma paralela à direção da distância e outra perpendicular à direção da distância. Foi o que eu ilustrei nessa figura aqui. Então essa força F, que está representada pelo vetor em azul, fica sendo então decomposta, né? Vai ser decomposta nessa componente aqui, paralela à direção da distância, e essa componente aqui, perpendicular a essa direção. Percebam, senhores, que apenas a componente perpendicular pode produzir uma aceleração angular. Não importa a intensidade dessa componente paralela aqui, ela nunca vai conseguir girar a porta. Percebam que se a gente aplicar uma força aqui paralela ao plano da porta, né, uma força paralela a essa distância, né, que estivesse apontando uma direção igual à da distância, a gente nunca ia conseguir fazer girar essa porta. Então é por isso que a gente vai considerar para o torque apenas a componente perpendicular. Apenas essa componente na direção perpendicular à da porta é capaz de girar a porta. É por isso que no cálculo do torque somente essa componente aí vai ser considerada. E ela pode ser determinada matematicamente pelo produto da intensidade da força pelo seno da inclinação entre a força e a distância. Então a gente calcula essa componente aqui multiplicando a força F pelo seno dessa inclinação. Certo? Então tá aí, gente. Uma medida desse efeito, né, de uma força que tende a produzir uma aceleração angular, ou seja, uma medida do torque do momento de força dada por essa expressão aqui. Então, nessa expressão tal, essa letra grega tal representa o torque, ou o momento de força, que a gente pode também representar por um M índice F, onde F é a força aplicada, vai ser o produto da distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação pela componente perpendicular da força a essa direção. Em outras palavras, esse torque ao momento de força vai ser diretamente proporcional ao produto da distância do ponto de aplicação da força, a intensidade da força e o seno da inclinação entre a força e a distância. Ok? Galera, então na determinação do torque ao momento de força são três as quantidades mais importantes: a distância do ponto de aplicação ao eixo de rotação, a intensidade da força e a inclinação entre a força e a distância. São essas as quantidades mais importantes para o cálculo do torque ao momento de força. E tá aí, eu vou destacar novamente essa inclinação aqui, é dessa inclinação que essa equação trata, tá? A inclinação é o ângulo entre a direção da força e a direção da distância. Para a gente ter uma noção melhor desse conceito, eu disponibilizei um vídeo para vocês nesse link, em que eu tentei mostrar as principais propriedades aí do torque ou da força, né? Então, tá aí, né? Vou deixar o vídeo rolando para vocês terem uma noção melhor, né? Nesse vídeo eu estou tentando mostrar como é que o torque depende da distância, da força e da inclinação. E aliás é isso que eu vou cobrar no trabalho que nós vamos fazer, né? Que vocês vão ter que me apresentar. Vocês vão ter que me mostrar isso. Opa, deu uma travada aqui. Então tá aí. Então essa porta pode girar em torno desse eixo de rotação que vai aparecer agora aqui. E agora eu vou começar a explorar essas propriedades, né? Eu vou tentar mostrar primeiro o efeito da intensidade da força. Vou sempre tentar aplicar a força com a mesma inclinação e a mesma distância, o eixo de rotação, sempre
essa distância de 1 palmo do eixo de rotação. Então, opa, travou de novo. Sempre essa distância está sendo aplicada a força. Daí, se a intensidade da força for pequenininha, a aceleração angular produzida vai ser pequena. Se a gente intensifica a força, a aceleração angular aumenta, né? Então vejam que o torque, que é uma medida dessa que é proporcional a essa aceleração angular, depende diretamente, ou seja, diretamente proporcional à intensidade da força. Quanto maior a intensidade da força, olha aí, se a gente aplicar uma suficientemente intensa, dá até para fechar a porta, né? Então, o torque depende diretamente da intensidade da força aplicada. Agora, nessa segunda etapa aí do vídeo, eu vou tentar mostrar para vocês o efeito da inclinação. Então eu vou tentar aplicar a força sempre com a mesma intensidade e sempre a uma mesma distância. Vamos ver se eu me fiz claro aí. Então eu vou aplicar sempre a força a uma mesma distância e agora eu vou girar o meu braço e com isso eu vou modificar a inclinação da força. Vejam aí, ó. Aqui eu vou produzir uma força que vai ter uma inclinação maior que 90 em relação à direção da distância, tá? Então eu posso aplicar a força numa direção perpendicular, aqui numa direção que vai formar mais de 90 graus e aqui uma inclinação que vai formar menos de 90 graus com a distância. Então vejam que se eu inclinar demais aí o braço, a intensidade da aceleração angular produzida vai ser bem pequena, ó. Vejam só. Olha lá, se a inclinação da força for relativamente alta, a aceleração angular, que é diretamente proporcional ao torque, é pequena. Se eu aplicar na perpendicular, essa aceleração angular, que é diretamente proporcional ao torque, já aumenta. Então vejam que o torque é também diretamente proporcional. Aliás, não diretamente proporcional, mas depende dessa inclinação, né? E ele é mais intenso na perpendicular, certo? Agora eu vou mostrar aí de novo uma força inclinada em relação à direção, produz uma aceleração angular e portanto um torque menos intenso. Se eu coloco na perpendicular, o torque fica mais intenso. Então o torque depende aí dessa inclinação, tá? Não é diretamente proporcional porque essa dependência aí depende de um seno, está relacionado a um seno, né? E agora eu vou tentar ilustrar aí o efeito da distância da aplicação da força. Eu vou tentar aplicar a força sempre perpendicular à direção da distância e sempre com a mesma intensidade. Então vou aplicar a força a uma pequena distância aí do eixo de rotação e vejam que a aceleração angular é menor. E se eu aumento essa distância, essa aceleração angular aumenta, né? Então vejam que como o torque depende da aceleração angular, né? Tá, aliás, diretamente relacionado à aceleração angular. Quanto maior a distância, maior a aceleração angular, maior o torque. Então o torque é diretamente proporcional a essa distância da aplicação. Foi o que eu tentei mostrar com o vídeo. E eu espero que vocês sejam capazes de elaborar um vídeo ilustrando também esses efeitos para mim, ok? Para resumir, o torque é um momento de força tanto mais intenso, quanto mais intenso for a força, quanto mais próxima da perpendicular a distância for a direção dessa força, e quanto mais distante for o ponto de aplicação em relação ao eixo de rotação. Ok? É o que está expresso aqui. Então, o momento de força ou torque é diretamente proporcional à distância, aliás, ao produto, né, da distância, da intensidade da força e do seno da inclinação entre a força e a distância. Com relação à unidade, pessoal, o símbolo que a gente usa para denotar isso, a unidade de torque, quando a gente coloca então torque entre colchetes, isso representa a unidade do torque ou unidade do momento de força, né? É o produto newton-metro. Eu vou só ressaltar que a gente tome o seguinte cuidado, mais adiante vai aparecer esse produto novamente e a gente vai associar isso à energia ou joule. Aqui não é essa associação, tá? O newton-metro é diferente de joule quando o contexto é rotação, né? Momento de força ou torque. Com relação ao sinal do torque, pessoal, se o giro produzido no sentido anti-horário, o torque é positivo. Se o giro é produzido no sentido horário, o torque é negativo. Então aqui um giro no sentido horário negativo.
Um giro no sentido anti-horário é positivo, isso a gente pode denotar aí pela regra da mão direita, né? Se a gente acompanhar aí a rotação do sistema com a curvatura dos dedos e o polegar apontar para cima, então o torque que produziu isso é positivo e vice-versa, no caso contrário, né, é negativo, certo? Ok? Então, galera, eu fiz aí uma animação no GeoGebra para mostrar aí uma rotação no sentido positivo, né, no sentido anti-horário. Então o torque associado a ela também pode ser considerado um torque positivo. Agora uma rotação no sentido horário, que é o sentido negativo, então o torque associado a ela é também considerado um torque negativo.